sobre um mago negro, que você fala que esse mago negro estava com uma pessoa famosa e de certa forma manipulava. E eu gostaria de saber como esses magos negros atuam nesses famosos. E se esses famosos têm alguma consciência do que esses magos negros são, ou usam dele como benefício para a sua fama. Olha, esse relato que ele está se dirigindo aqui chama-se Relato Musical Muito Estranho, ou Relato Musical Estranho. Eu tenho esse relato há muitos anos, eu fui da música, para quem não sabe, vivi na música, eu era compositor, vivia tirar. Eu tinha o GVA já, o IVA, na verdade, Instituto Viagem Astral, mantinha o projeto através de músicas de lá do meio do umbral, eu costumo falar, né? E certa vez eu vi uma quantidade de espíritos, uma fila de espíritos de magos negros. Esses espíritos, eles estavam, eu recebi um aviso na época desse relato, não vou contar totalmente, já contei várias vezes, mas aí você lê o relato, tá? Procura lá no site viagemastral.com, um relato musical estranho, digita só isso, relato musical estranho, você vai achar na busca. Aí eu vi uma quantidade de espíritos em par, de magos negros, e um cara descolado, super tranquilo, tal, e segurava um cantor muito famoso lá na Bahia. Eu sempre não falei o nome dele, vou continuar, vocês não vão saber quem é, para não causar, sabe, minha intenção não é essa, não causar constrangimento, é porque eu posso ter feito associação, hoje por experiência, mas na dúvida é melhor não tocar, sempre não toquei, nunca falei isso para ninguém, acho que com uma pessoa, duas. E esse cara me induzia, perguntou o que eu queria. Você quer o que para parar de fazer esse trabalho que você está fazendo? Eu que mando na região, está aqui a prova. Ele fez aquilo porque, sabendo que eu era da música, aquilo mostraria o poder dele para mim, quer dizer, ao mesmo tempo o poder dele de fazer o que eu queria fazer, o que ele tinha proposto para mim, que era me dar o que eu queria para eu parar de fazer aquilo. Ele me perguntou se até quando... o que acontece? Existe uma manipulação, ele me passou a entender, com o tempo eu fui vendo que isso era fato, existe uma manipulação muito grande em cima das pessoas, nós somos manipulados em massa, existe uma hierarquia em cima dos assédios, né? Por isso que na época, inclusive, no curso intermediário, eu indiquei o livro Legião do Robson Pinheiro, apesar de ter algumas discordâncias na visão do Robson Pinheiro, aquele livro ele tem uma lógica muito grande em cima do que eu tenho visto fora do corpo. Então o que me faz pensar que Robson realmente andou pelo mundo espiritual, né? Eu sou desconfiado comigo mesmo. Saulo, quem é você para desconfiar? Ninguém, um Zé Cu. Mas eu desconfio de mim porque não dos outros. Eu não estou nem um pouco preocupado, com todo o respeito que eu tenho às pessoas e eu tenho, com a opinião dos outros em relação àquilo que eu penso. Eu penso e não faz diferença se... Agora eu penso com respeito, eu não vou nenhuma desrespeitar uma pessoa. Eu falo somente que no mundo nós temos que ter criticidade e questionamento, porque existem pessoas que mentem, pessoas que se aproveitam da fragilidade dos outros para isso, como os magos negros fazem, tá? Então, de alguma forma, nas minhas andanças, isso não quer dizer muito para o mundo, mas é um fato pelo que eu tenho visto, e eu sou questionador comigo, como eu falei, questionei muitas vezes isso. Existe uma manipulação muito grande, em que espíritos mais simples são utilizados por espíritos mais inteligentes para transmitir informações. E isso é feito de uma forma muito inteligente, é como se fosse uma grande máfia, né? E essa máfia, obviamente, ela existe de alguma forma por permissão ou por natural reação, mas eles não têm esse controle todo que eles acham que têm. Quem controla de fato isso são espíritos mais inteligentes, que sabem que essas coisas acontecem como mentores, e se envolvem de certa forma fazendo algumas intervenções, mas entendendo que não adianta muitas intervenções porque o ser humano ainda é apto, ainda está dentro dessa energia de controle, de sintonia, de afinidade, tá? Então ele é o que nós buscamos, isso é utilizado, por exemplo, é como o traficante que vende uma droga na esquina. Se as pessoas não comprassem, não existiria, né? É como o cara que rouba um celular e vende, e faz com que vire um ciclo, ele continua roubando e vendendo para ver, porque pessoas compram itens roubados. Se isso não acontecesse, ele não iria roubar, ou roubaria de uma bem menor, de uma faixa bem menor, porque não teria saída, tá?
Então o processo acontece e os mentores sabem disso, então mas não é essa perdição toda que nós imaginamos. Mas existe de forma muito forte. Então o que acontece? Eles fazem parcerias, não são todas as pessoas que aceitam, mas conseguem dentro desse meio fazer mais sucesso aqueles que entram nas parcerias. É como você fazer contato com uma gravadora super popular. Então o que acontece? Você pega uma música, por que determina? Isso me fez pensar, claro que nós ficamos pensativos, né? Que não é todo o caso, mas que grande parte das músicas que fazem sucesso popular de forma estrondosa, existe por ali uma máfia espiritual acontecendo. É uma grande teoria da conspiração, né? Posso pensar assim, mas por exemplo, e ele me perguntou se as pessoas sabem, a maioria delas sim, até porque não existe mágica. Eles, pelo que eu entendi, eu fui levado num condomínio onde esses espíritos dessas bandas famosas ficam lá em verdadeiras casas luxuosas no meio do umbral. Eles tinham favelas ao redor, fechadas, casas pobres e com cercas protegendo casas luxuosíssimas. Agora, essas pessoas eram protegidas na hora que dormiam, eram buscadas e levadas onde as suas eles não tinham intuições positivas, eles ficavam o tempo todo, eles já estavam no umbral encarnados, tá? Era essa a sensação que eu tinha. Eles estavam no corpo, mas já moravam no umbral. Quando desencarnavam, provavelmente eu não sei como é que vai acontecer, porque quando perdem o interesse, esses caras são jogados ao nada. Se não tem mais interesse, acabou. Esses caras são tipo, eles usam você enquanto você tem alguma coisa a oferecer. Então eles chegam para mim, por exemplo, eu tenho um aqui, eles me pegam fora do corpo, eu sou um artista que estou começando, tá? Um exemplo. Foi o que eu entendi. Questione o que eu estou falando, porque eu questiono pra caramba. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui não, porque eu questiono mesmo. E me pegam fora do corpo e falam, Saulo, nós temos aí esses caras, tá? Você tem uma música e nós, na verdade, vamos lhe inspirar uma música. Um tipo específico de canção, ou uma pessoa vai te levar uma canção induzida pela gente. Essa canção já vai estar enraizada, nós vamos trabalhar ela na cabeça de várias pessoas e você vai trabalhar pra gente. A consequência disso é que você vai ficar trabalhando pra gente, vai ser parte do nosso grupo, né? Então é um negócio muito bem feito, é tipo uma gravadora. Só que você vai fazer sucesso, vai ganhar dinheiro, e tudo é combinado, tudo é bem feito. Então nisso você vai, se aceita, quer fazer sucesso, o artista está ali fora do corpo, ele tem livre-arbítrio? Tem. Por que não tem proteção? Pelo mesmo motivo que não tem aqui. Se não quiser fazer uma coisa errada, você não faz. Qual a diferença da frequência? Quando a gente morre, faz diferença? Não. Então, a vontade é o que determina o caminho. Eu aceito. Aí, a partir dali, começa um jogo, pelo que eu entendi, em que você começa a receber inspiração, alguém chega para você com a música certa, inspirações negativas, né? Você está recebendo inspiração, normalmente você pensa que é positivo, mas você começa a indução, vou dizer a palavra indução, tá? E você passa a fazer parte de um grande jogo, de um grande acerto, entre aspas, contrato com cão. E nisso tudo passa a acontecer a partir dali um processo de venda daquele produto. Alguns dão certos, depende muito do artista, né? Da carisma dele, da energia que ele se encontra, da forma como ele consegue entrar nesse negócio, nesse processo, e mistura físico com tudo, é um grande interesse de número, e dentro daquilo há uma indução de várias pessoas utilizando aquela energia, um processo de vampirização em massa, pelo que eu entendi, né? Onde uma mega energia é jogada e é um assédio, mega assédio, é feito para ser muito grande. Saulo, então você está falando que essas músicas são ruins? Não. Mas se você parar para pensar, uma música em que induza você somente ao sexo, somente a roupa curtinha, mostrar a bunda, nada contra o processo, que isso faz parte do mundo, nós fazemos parte, o corpo faz parte do mundo, o sexo faz parte do mundo. Agora, viver para isso, beber, diminuir a consciência e fazer disso a seu momento de relaxamento, seu momento de tranquilidade, a hora que você sai do trabalho, queira ou não, você pode estar se sujeitando a determinados níveis de energia, onde para você ter aquilo, você tem que baixar o nível de lucidez.
você tem que estar quase que caindo, quase que não pensando, quase que não usando o instinto como base para assédio, né? Aí sim passa a ser uma coisa negativa. Quando você passa a não pensar, quando você dança, relaxa com sentido físico, para desestressar, mexer as energias, quando você passa a induzir a quem está ao lado aos instintos mais normais, não ruins, mas em que precisa não pensar, porque até um mosquito, um boi, uma coisa que passa, até um cachorro que passa vai querer trepar ali, meu irmão. Ele não tem aquilo passa a ser somente algo que não existe a consciência, existe somente como se fosse a consciência quase que adormecida, porque o sexo é uma coisa física. Então a consciência já está limitada ao físico, ela limita ainda mais ainda com bebidas e outras coisas, que não é problema, mas dentro daquele limite de limitação passa a ser um problema. E espíritos que desencarnam com essa mesma vontade não são poucos, as zonas sexuais no astral são as melhores, entre aspas, as maiores, porque as pessoas não enxergam o sofrimento na zona sexual e, no entanto, estão sendo vampirizadas à torta e à direita. E passa a ser um processo de doação energética constante, doação e vampirização, onde todo mundo está passando, está olhando, está tirando um pouquinho. Não é à toa que as mulheres mais bonitas têm mais assédio, têm mais problemas, as mulheres mais chamadas a atenção no sentido físico, elas sofrem com baixo ventre, elas sofrem com assédio, elas sofrem e várias coisas, não só aqui como do lado de lá, né? As olhadas dos homens e vice-versa, né? E elas têm mais problemas psicológicos por causa disso, porque a quantidade de energia que é jogada é muito grande, nem todo mundo consegue direcionar essa quantidade por causa da sensibilidade. Mesmo você não sentindo nada, você tem problemas de direcionamento de personalidade, porque é um ataque muito forte e nós não somos imunes a ataques espirituais e ataque energético, então a coisa é bem difícil. E aí acontece dessa forma, a questão musical toda é feita em cima disso, não é só musical, toda a indústria. Então existe uma máfia astral, existe, tá? De alguma forma existe e consegue induzir a gente. Vamos aqui para a próxima questão. Olá, Saulo, tudo bem? Daqui fala a Bé, do Facebook, Bé Rodrigues de Portugal.